Pai Senhor, irmãos. Oh, glória. Deus maravilhoso. Deus lindo. Vocês abram comigo aqui em Jó. Livro de Jó 40. Jó 40. Que dias maravilhosos são esses, aqui na presença do Senhor. Que tempo é esse maravilhoso que nós estamos vivendo com o Senhor. Que tempo é esse que chegou? Ah, Senhor, quanto tempo, Senhor, nós esperamos. Mas o tempo chegou. Jó 43. Olha o que fala aqui. Primeira resposta de Deus a Jó. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia. E agora eu não tenho nada a dizer. Glória a Jesus. Pode fechar a sua Bíblia. Deus maravilhoso e santo. Irmãos, Obrigada, querida. Eu não sei se todos aqui conhecem a vida de Jó, mas quando se fala de Jó, a maioria, assim, né, de primeiro, a gente pensa assim: nossa, um homem que sofreu muito, um homem que padeceu muito, um homem que, nossa, ele era íntegro, ele era temente a Deus, que lá no começo da Bíblia diz isso, se você ler Jó 1, fala assim que ele era um homem íntegro e temente a Deus, e de repente ele tinha tudo, ele vivia uma vida boa, e de repente veio algo sobre a vida dele, em um dia ele saiu perdendo tudo. E passou capítulos e capítulos, a gente vai lendo aqui, o tempo, né, que Jó passou de sofrimento, e a palavra do Senhor fala que ele tinha 3 amigos, e esses amigos ficaram sabendo do sofrimento que ele estava passando, e esses amigos vieram e começaram a consolar Jó, entre aspas, né? Aquele consolo segundo a sabedoria humana deles, aquele consolo segundo o que eles entendiam, que eles compreendiam, a maneira que eles viam Deus, segundo a lei, segundo o que eles achavam que Deus era, e ali eles começavam a procurar junto com Jó, o porquê Jó estava passando por aquilo. E se você for lendo o livro de Jó, Jó vai lamentando, e os amigos vão acusando, vão falando assim: você deve ter pecado, porque aconteceu uma coisa dessa com uma pessoa assim, não tem condições, só pode ter um pecado escondido. Jó, fala logo e confessa logo, Jó, o que é que você tem, o que é que está acontecendo, porque a gente vive uma vida, irmãos, procurando respostas. Porque de nós, seres humanos, isso. A gente sempre procurar resposta pelo que a gente está passando. A gente sempre querer que Deus fala, querer uma explicação, o porquê que nós estamos passando por aquilo. E aqui, você vê que Jó não foi diferente. Só que, às vezes a gente olha e pensa assim, mas a Bíblia diz lá no começo, que Jó era um homem bom, que Jó era um homem temente a Deus, que Jó se desviava do mal, que Jó procurava não fazer nada errado para não desagradar a Deus. E você lê aqui no começo e você fala assim: nossa, a vida de Jó era perfeita. Por isso que Jó tinha tudo o que ele tinha. Porque ele era um homem bom, ele era um homem temente. E a gente sempre, às vezes, coloca essas desculpas para querer vitimizar tudo que Jó passou. E passou-se muitos capítulos. Eu estava hoje lendo esse livro, quando o Senhor começou a falar comigo sobre Jó.
E eu comecei a ler e ver toda a lamentação de Jó, todo o sofrimento, e realmente, quando você vai lendo, a gente vai se comovendo, não é diferente, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, quando alguém que a gente conhece está passando por um momento difícil, a gente vai indo e vai conversando, e vai lamentando, e você vai lá e consola, e você, é inevitável, você acaba ficando com dó, você acaba tomando a dor da pessoa, e você acaba também pedindo para Deus explicação. Irmãos, passou-se 37 capítulos, depois do capítulo 1, que fala que Jó perdeu tudo, e começa toda a história, que Deus falando de Jó, e Satanás indo lá falar com Deus, e Deus permitindo que Satanás toque, e indo. Só sei que passou-se 37 capítulos, e a palavra do Senhor fala que eles se calaram. Eu comecei a ler aqui, e fui vendo os amigos de Jó falando, e o Jó lamentando, e os amigos de Jó falando, e Jó respondendo, e vinha o outro e falava, 3 amigos, e Jó respondia, e eu achei interessante que eu fui marcando na minha Bíblia, as falas de Jó, toda vez a resposta de Jó, e interessante que ele foi dando resposta de 3 em 3 capítulos, ele foi respondendo, um falava no capítulo 3, Jó respondia, aí passava mais 3 capítulos, falava, aí no 6º capítulo, Jó respondia, e foi indo até uns 15 aqui, 12, não sei direito, eu não contei, mas de 3 em 3 capítulos, Jó ia respondendo todas aquelas falácias, todas aquelas palavras, tentando entender o porquê. E foi passando, e chegou um tempo que ele falou, passou-se, eu não sei o tempo aqui, irmãos. Eu não sei qual foi o tempo que Jó passou tudo isso. Eu sei pelos capítulos, quando chega no 37, Jó, os amigos se calam, a palavra de Deus, do Senhor fala que eles se calam, não falam mais nada. E aí, entra um 4º amigo. Entra um homem, que a palavra do Senhor fala que se chamava Eliú. E quando Eliú começa a falar, ele primeiro esperou todo mundo se calar. Porque às vezes é assim que Deus faz. Às vezes vai passando tempos e momentos, e a gente vai indo, e vai conquistando aqui, esperando ali, e falando lá, e procurando entender aqui, e tendo umas certezas, sabe, nesse tempo, não, é isso, tenho certeza que é isso, não, porque olha, né, aqui foi assim, me aconteceu assim, e aquela monte de coisa, e esse amigo de Jó foi esperando tudo isso passar, porque no final, se você ver aqui o teu capítulo 37, ninguém chegou a conclusão nenhuma, realmente, Jó não amaldiçoou Deus, no começo foi a primeira coisa, quando a mulher dele viu que tudo se perdeu, imagina o que aquela mulher passou, não julgue aquela mulher, vocês se coloquem no lugar dela. E quando ela virou e falou assim, amaldiçoa esse seu Deus e morre. No começo, Deus havia falado, ele falou assim, vai, tira tudo para você ver se ele não te amaldiçoa. E ele falou, mulher, você fala como uma louca. Só que quando você vai vendo na caminhada, você vê que Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Que Jó lamentou. Que Jó falou muito da caminhada dele. Você vê que Jó falou muito das obras dele. Jó falou muito que ele era muito bom, que ele ajudava os pobres, que ele pagava os empregados dele, porque Jó tinha muitos empregados, e ele pagava um preço justo pelo trabalho dos empregados, que ele procurou sempre fazer o bem, e essa foi toda a fala de Jó. No final, quando você vê Jó, a palavra do Senhor fala que Jó foi se justificar. Deixa eu ver aqui, eu não marquei. A defesa de Jó, no 29. Jó foi se defender. E Jó, se você ler aqui, você vê que Jó se defendeu. Jó falou de tudo, toda a bondade dele. Senhor, quantas vezes você se vê assim? Senhor, olha para mim, quanto tempo eu te sirvo? Senhor, o Senhor me chamou e eu tenho te obedecido.
Senhor, olha, eu tenho feito isso, eu tenho te obedecido naquilo, eu tenho procurado não fazer o mal. Senhor, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem. Senhor, e Jó ia colocando, Senhor, Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muitas falácias, em todas as áreas. Nós estamos vivendo um tempo de muitas palavras e muitas certezas e muitas que tem trago muitas dúvidas. Mas a palavra que, quando eu leio essa história de Jó, eu vejo que muito foi falado e pouco foi vivido. Mas que chegou um tempo, quando Eliú entrou na vida de Jó, e Eliú falou assim para Jó, olha, entenda, Eliú falou assim, olha, até agora, eu fiquei só ouvindo todo mundo falar. Eu pensei que a sabedoria estava com os mais velhos. Eu pensei que os mais velhos, por serem muitos vividos, e por ter muitas experiências, eles estavam com a sabedoria. Mas eu estou aqui olhando e vendo vocês falar, e estou vendo que vocês não sabem de nada. Vocês não conhecem Deus. Até agora vocês falaram, vocês murmuraram, vocês se autopromoveram, vocês se colocaram, se vitimizaram, se colocaram como vítima. Irmãos, nessa caminhada de Jó, foi sendo revelado o coração de Jó. Às vezes, eu conhecendo tantas vezes e tantos anos que eu já li sobre Jó, às vezes nós temos um sentimento no nosso coração que Jó era vítima, que Jó foi um homem que passou por muita coisa ruim, que ele não merecia nada daquilo. Até nós vemos Jó dessa maneira. Ele não merecia, ele não negou a Deus e ele foi honrado. Não é assim? Não é assim que a gente vê Jó? Mas a palavra do Senhor fala, quando a gente lê lá, quando Deus tirou o povo do Egito, fala assim, que o povo levou o povo para o deserto, para ser revelado o coração deles. Hoje eu estava lendo esse livro de Jó, e eu fui vendo, sendo revelado os medos de Jó, sendo revelado as dúvidas de Jó, sendo revelado o controle de Jó. Quando aqui fala que Jó tinha filhos, e os filhos deles faziam festas, e ele ia lá quando acabava os banquetes dos filhos dele, ele ia lá e ele fazia sacrifício a Deus para, se possível, os filhos dele ter pecado. Aonde que estava sob o poder de Jó limpar os filhos dos pecados? Aonde que estava sobre o poder de Jó, irmãos, perdoar, fazer sacrifício em lugar dos filhos? Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, dá uma olhada na situação de Jó. Um homem íntegro, não se esqueça disso, um homem temente, um homem que procurava fazer tudo certo. E ele ia lá e acreditava que com a força do braço dele, ele acreditava que com as forças dele, ele sendo temente, os filhos seriam salvos. Ele sendo temente, os filhos seriam limpos. Ele sendo temente, ele buscando a Deus e fazendo sacrifício a Deus, os filhos podiam ser perdoados. Ele primeiro achava que com o próprio sacrifício dele, ele conseguiria fazer isso, ser um homem puro. E ele achava que ele ainda tinha o poder de fazer isso com os filhos. Aí eu lendo isso hoje, eu falei assim, meu Deus, eu vi ali um Jó controlador, um Jó que tinha medo e que tentava, apesar dele ser temente, ele tinha muita dificuldade de confiar. Apesar de ser um homem íntegro, apesar de ser um homem bonzinho, politicamente correto, ele tinha muita dificuldade de confiar no Senhor, de esperar no Senhor. Você nunca viu Jó assim, né? A palavra do Senhor fala que quando tudo aconteceu, numa das falas de Jó, porque o que você fala revela o teu coração, as palavras, as muitas palavras só vão te revelando. Esse negócio de falar assim, eu falei porque eu estava cansado.
Eu falei porque eu estava bravo. Não, eu falei porque assim, me pegou, me fiquei nervoso. Isso não existe. A palavra do Senhor fala que a boca fala o que está transbordando no coração. Não existe. E nós queremos muitas vezes dar desculpa. Ah, mas eu sou uma mulher boa. Eu só falei porque me pegou, porque me deixou nervosa. Não. Jó não falou aquilo por falar. Quando saiu da boca dele, o que mais eu temia veio sobre a minha vida. Jó tinha medo. Sabe o que eu entendo? Que o medo, ele é o contrário da fé. Irmãos, aonde tem fé, um coração com fé, não cabe o medo. É confrontante falar isso, é confrontante eu ouvir isso. Mas isso é a realidade. Um coração que tem fé não tem medo. Um coração que tem fé não duvida. Um coração que tem fé, irmãos, não titubia diante da adversidade. E às vezes nós pegamos a vida de Jó e nos consolamos com Jó, falando assim, ah, mas é igual Jó, está escrito lá em Jó, como quem assim, se ele podia, a gente pode também. Ou então assim, ah, mas eu sou carne, né? Você sabia que você é corpo, alma e espírito? Quem já ouviu falar isso aqui, levanta a mão, por favor. Que você é corpo, alma e espírito. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que isso é errado? O Jó, íntegro e temente, também era corpo, alma e espírito. Ah, irmã, não estou entendendo o que você está falando. A gente não é corpo, alma e espírito, não. Você é espírito. Que tem uma alma. Que habita num corpo. Mas o que tem a ver, irmã? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Sabe aquele ditado que fala assim, a ordem dos fatores não altera o produto? Aqui altera sim. Aqui altere muito. Quando você acredita que você é um corpo, que tem uma alma e um espírito, você acha a tua alma é o que te domina. Quando eu olho aqui e leio a vida de Jó, eu vejo um homem totalmente dominado pela alma. Totalmente dominado pelos seus sentimentos. Jó era temente? Sim. Jó era justo? Sim. Jó era bom? Sim. Mas segundo a alma, os sentimentos dele. Ele não era assim espiritualmente. Você entende? Às vezes nós servimos ao Senhor na alma. Quando nós servimos o Senhor na alma, a gente fala sem pensar. Quando nós servimos o Senhor na alma, a gente, ai, foi sem querer. Mas olha, estou me retratando aqui. Estou falando que ninguém pode errar, não estou falando isso, irmãos. Não pode ser contínuo. Você entende? Sabe que é uma vida dirigida pelo Espírito? Uma pessoa que é direcionada pelo Espírito, quando você lê lá em Gálatas, que fala o fruto do Espírito e o fruto da carne. Não está falando que você não peca, você não é mais pecador. Você sabia que tem diferença? Você não é pecador. Mas pecar nós pecamos. Mas aqui eu vejo um Jó totalmente almático. Não sei se existe essa palavra, almático. Existe, pastora Fabiana? Não, né? Mas estou inventando ela agora. Totalmente dominado pela alma. E sendo revelado e colocado tudo para fora de Jó. Foi necessário. Irmãos, olha, aqui fala do tempo. Nós estamos todos esses dias falando do tempo. Essa palavra maravilhosa que Deus deu para o pastor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. No céu não tem tempo. Tempo tem para nós aqui. No céu não tem segunda, terça, quarta. No reino espiritual, não tem segunda, terça, quarta, quinta. Tem para nós. E eu vou falar uma coisa para você. Deus não precisa de tempo para agir, porque Ele é o já. Ele é o sou. Ele diz assim, haja e ouve. Quem precisa do tempo somos nós. E eu vou falar uma coisa para você. Não é você que está esperando o tempo de Deus. Entenda. É Deus que está esperando o teu tempo de você entender e de você mudar a tua mente. Nós chegamos num tempo em que é Deus que está esperando. E eu vou falar uma coisa, eu estava meditando
quando? E eu estava falando, Deus, e o tempo, e o tempo. E o Senhor falou uma coisa para mim. Eu sei que muitas vezes você já ouviu o tempo, chegou o tempo. E o tempo chegou, eu também já falei e já ouvi muito. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Chegou o tempo. Não foi o tempo de Deus. O tempo de Deus, desde o dia em que você entregou tua vida para Jesus, já tinha chegado o tempo de Deus na tua vida. Desde o dia em que Jesus morreu naquela cruz, foi cumprido um tempo. E ali ele disse, está consumado. Sabe o que é consumado? Você sabe o que significa a palavra consumado? Está feito, está completo. Está tudo cumprido. Não é isso, pastora? Está consumado, está tudo terminado. Ali na cruz, já começou o tempo de Deus. Às vezes nós ficamos esperando o tempo das coisas acontecerem, mas não é o tempo de Deus, irmãos. Entenda que nós somos acostumados com muitas falas, muitos vícios de linguagem, muitos vícios de evangeliquez. Que estou esperando o tempo de Deus. No meio desse estou esperando o tempo de Deus, tem um monte de gente no cemitério que o tempo não chegou. No meio disso, estou esperando o tempo de Deus, você está jogando para Deus uma responsabilidade que não é dele. Jó estava jogando para Deus uma responsabilidade que não era dele. Se ele me ouvisse. Como seria bom se eu pudesse saber onde ele está. Eu ia lá falar com ele, ele ia lá se justificar. Muda as tuas falácias. Muitas falácias. Coloque a tua alma de lado. Com alma, irmãos. A alma a gente não alimenta. Viu? Você alimenta espírito. A alma você não alimenta, porque senão ela te derruba. Porque senão ela te mata. Porque senão ela te quebra. E ela te leva rico para o cemitério. Com alma você ordena. Com alma você manda. Com alma você se posiciona e dá ordem. Você sabia disso? Lê lá o Salmo, porque te abates, 42, 43. Por que te abates, ó minha alma? 42? Vê lá. Ele olha e fala assim, por que te abates, ó minha alma? E por que você se perturba dentro de mim? Aí ele dá uma resposta para ela no espírito. Porque só no espírito você manda na alma e fala para ela, aquieta-te. É só no espírito. Ele fala assim, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Lê aí, ele é o meu Deus e o meu Senhor. Sabe quem falou? Foi o Espírito. Irmãos, é fácil você saber se você está no Espírito ou se você está sendo dominado pela tua alma. Não é difícil. O Espírito vai sempre te levar a confiar. O Espírito não te leva ao desespero. O Espírito não te leva à dúvida. Se você está titubeando, se o desespero, a dúvida, irmã, mas é por causa no tempo da luta, a gente fala tanta besteira. Isso não existe na vida do cristão, que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se cale, mas não fale nada que possa ser usado contra você. Irmã, não pode passar por momentos difíceis. A irmã, pelo jeito que está falando aí, né, deve ser aquelas mulheres que nunca chorou, que nunca caiu, que nunca ficou depressiva. Ao contrário. Já fiquei depressiva, sim. Choro, sim. Já fui vítima, sim. Já me achei vitimista, sim. E luto com isso todo dia. Já foi até no médico, irmã? Já. Irmã, tomou remédio? Sim. E é um tempo que você passa. É um momento que você passa. E ninguém está te condenando por isso. Só que o Senhor hoje fala para mim e para você. O tempo chegou. É o tempo dos remanescentes. Muitos não suportaram esperar esse tempo.
Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem eu tive um sentimento aqui dentro dessa igreja, e hoje eu senti de novo pensando em vocês. Amor. Como eu senti amor pela vida de vocês. Como eu senti amor por esse lugar. É verdade. Ontem, acho que eu comentei com a irmã Márcia. Eu não comentei, Márcia. Eu falei, esse povo aqui é maravilhoso. Esse povo aqui é leal. Esse povo aqui é fiel. Esse povo aqui verdadeiramente deseja não ouvir falar, mas ver a sua face. Esse povo aqui, nós, irmãos, eu me coloco no meio, estou aqui, tá? Sabe por quê, irmãos? Porque o Jó, ele era temente, ele era bonzinho. Mas o Senhor está falando hoje para mim e para você, que não basta ser bonzinho e ser temente, tem que andar no Espírito, tem que conhecê-lo como Ele é. E sabe o que Ele está falando? Eu vou me revelar a vocês, remanescentes, eu vou me revelar a vocês. Mas irmã, Jó não era especial, Jó não era escolhido, ele não era especial, ele se fez especial por ele ser quem ele era. E vocês se fizeram especiais por ser quem vocês são. Não é especial para Deus que Deus faz diferença, não é isso. Vocês se fizeram especiais por ser quem vocês são. E sabe o que o Senhor está falando? Eu vou, o Senhor, me revelar a vocês, porque hoje olho para vocês e vejo em vocês o tempo de vocês receber. Oh, Deus maravilhoso. Quando eu senti aquilo ontem, irmão, eu falei, que amor é esse que eu estou sentindo para esse povo? Senhor, como o Senhor ama vocês. Como o Senhor nos ama. Como o Senhor ama a tua vida aqui. Como o Senhor ama a tua perseverança aqui. Não importa. Não importa se você... mas irmão, eu preciso... Não importa. Você está aqui. Não importa o que você falou. Você está aqui. Não importa se a tua alma extravasou, você está aqui. Você entende? Você está aqui. E Ele vai se revelar para você. Quando Eliú, o próprio Espírito Santo de Deus na vida de Eliú. Irmãos, eu vejo nitidamente aqui no livro de Jó, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu vejo nitidamente aqui no livro de Jó, 4 homens, Jó e seus 3 amigos, vivendo na lei, achando que por ser bonzinho vai ser aceito por Deus, achando que porque não faz nada errado vai ser aceito por Deus. Tudo aí, irmão, eu vejo nitidamente isso, e eu vejo nitidamente a graça. Oh, xeredecantaramanaia. Oh, irmão, você pensa, irmão, que é fácil viver na graça? Araba, surianda, suricantaramanaia. Nós falamos muito de graça. Estamos no tempo da graça. Você está no ouvir falar, irmão. Mas o andar na graça é muito diferente. Eu vejo um homem aqui que alcançou no tempo da lei. Eu vejo aqui um homem que alcançou no tempo lá que eu falo da lei, irmão. Jó é bem antes, viu? Jó é bem antes de tudo. Mas eu quero dizer assim, um homem que não conhecia Deus, que conhecia segundo a sua sabedoria humana. Entenda o que eu estou te falando. Se você ler o livro, se você for estudar sobre Jó, ele veio bem antes de tudo. Essa história aqui. Eu estava uma vez estudando algo, não vou nem falar porque eu não vou saber falar, porque eu só passei assim, só um risquinho, eu não estudei isso. Mas o rapaz estava falando de Moisés, e ele contando do sogro de Moisés, e ele falando que o sogro de Moisés já contava a história de Jó para Moisés. Então, para pensar. Mas, irmãos, o que eu quero dizer? Eles, não sei, tá? Isso daí é estudos, não estou falando que está aqui na Bíblia, viu? Eles, irmãos, estavam falando aqui o que eles conheciam de Deus. Vocês lembram que eles achavam que eram e falavam aquilo. Eles não conheciam Deus como Ele é. Hoje, irmãos, o véu foi rasgado. Naquele tempo tem Jesus aqui em Jó, viu? Eu achei tão lindo que eu estava lendo, e o Senhor foi falando. E eu comecei a ler, e eu achei Jesus aqui em Jó. Eu sei que muitos já devem ter achado, glória a Deus, aleluia. Mas eu achei hoje. Amém. E depois eu vou ler para vocês.
Mas, irmãos, ele alcançou. Sabe o que é isso? É quem tem intimidade. Viu, irmão? É quem tem intimidade. Isso aqui, irmãos, ele alcançou nesse tempo. Porque para pensar. Nesse tempo que eles viviam, ele alcançou um entendimento de Deus. Ele alcançou um entendimento, aquele foi usado pelo Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa para você, quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito Santo lança a palavra, irmão, isso acontece. Quando é do Espírito Santo, irmão, tem diferença. Porque foi tantas falácias aqui, e Deus estava calado. Mas quando entrou esse Eliú aqui, e ele começou a ser direcionado pelo Espírito, sem saber, né? Sem saber. Mas ele começou a falar, e ele falou assim, vocês não sabem nem o que vocês falam. Olha o que vocês estão falando de Deus. E você, Jó, você se acha muito honesto, Jó, você se acha muito, muito bom. Você se acha muito puro, muito perfeito. Que isso, Jó? Você já parou para pensar, Jó, que todas essas suas dúvidas, e incertezas, e falácias, está indo contra Deus? Você já parou para pensar, Jó, que quando você se coloca numa posição de inocente, você está culpando a Deus e está falando que Deus erra? Você já parou para pensar isso? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, as orações que a gente faz na alma, isso é coisa da alma. Isso é coisa da alma. A gente tem que tomar cuidado, porque oração da alma, irmãos, a gente peca, viu? Você acaba colocando em dúvida o caráter de Deus. Peraí, Jó, foi isso que ele quis dizer. Peraí, Jó, você está colocando em prova, em dúvida, o caráter de Deus? Quando você fala para mim, Jó, mas Senhor, o Senhor não prometeu. Aqui é eu falando, tá? Porque às vezes a gente fala assim, mas Senhor, o Senhor usou não sei quem para falar, não sei quem. Você está com dúvida, você está colocando em prova o caráter do Senhor. Quem é você, Jó? Quem é você para falar assim com Deus? E quando Eliú falou, irmãos, não eram falácias. Não eram falácias. Era o próprio Espírito Santo falando. E aonde o Espírito Santo está? Aonde o Espírito Santo está falando, irmãos? Oh, meu Deus do céu. Vidas são curadas. Vidas são libertas. Morto ressuscita. Irmãos, ele tem o endereço certo do teu coração. Ele vem como uma flecha, irmão. Mas uma flecha que acerta certeiro alvo. Esse é o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso doce Espírito Santo de Deus. Que não é, irmão, um sentimento. Que não é uma força. É uma pessoa. E é uma pessoa que habita dentro de mim e de você. É Ele que nos revela quem é Jesus. É Ele que nos ensina a orar, que intercede por nós. E a Bíblia diz com choros inexprimíveis. E Ele ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém, quando nós estamos na alma. Você entende? Porque o Espírito não fala na tua alma, irmão. O Espírito fala no teu espírito. E diante de tantas falas na alma aqui, irmãos, entrou um que alinhou Jó. Ele alinhou, entrou um alinhamento na vida de Jó. E Jó começou a entender. Ele começou a entender que ele era muito bonzinho, que ele era muito temente, que ele estava fazendo tudo certinho. Mas que tudo isso só revelava, irmãos, que ele estava na força do braço dele. Porque quando Eliú falou, ele começou a entender aquelas palavras. Porque até então aqueles amigos falavam e ele não conseguia entender. E ele não conseguia compreender, foi trazendo ira dentro dele. E aí ele retrucava, e eles falavam e ele retrucava. Aqui não, irmãos. Quando o Espírito Santo está falando, você entende a linguagem dele. Ele entra no teu espírito e você começa a entender.
O Espírito alinha no teu espírito. Rabassurianda, suricanta, ramanaia. Haxeredecanta, ramanai. E você começa a entender o que está no coração de Deus. E começa a te ser revelado o que Deus está falando. E começa a te ser revelado as suas falácias. E começa a te ser revelado, irmãos, a sua pequenez. E começa a te ser revelado, irmão, a tua falta de conhecimento de Deus. E começa a te ser revelado, irmãos, quanto prejuízo o cristão tem quando ele não tem intimidade. Quanto tempo de prejuízo, irmãos, ele tem quando ele só ouve falácias, ou quando ele sempre quer transferir para os outros aquilo que o próprio Deus quer falar com ele. A palavra do Senhor fala que Jó entendeu, que Jó compreendeu, que Deus falou com Jó. Aí sim Deus fala. Jó se alinhou, e aí sim ele ouviu a voz de Deus. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que Jó começou, e Deus começou a falar, e começou a fazer pergunta para Jó. Hoje Deus está te perguntando um monte de coisa, e está falando para você, me responda. Você vai ler aqui, diante de todas as perguntas, onde é que você estava, Jó, quando eu fiz o universo? Jó, onde é que você estava quando eu criei tal animal? Quando eu criei tal animal com tal característica? Onde é que você estava, Jó? Tem um aqui que eu amo. Como que é o nome? Das montanhas lá. Não é servo. Corça. Ele fala de uma corça que anda lá nas montanhas que Deus criou. E criou com uma característica, irmãos, eu acho isso o máximo. O máximo. Ele fala assim, onde é que você estava quando eu criei essa corça? E criou ela, irmãos, para que quando ela venha parir, ninguém nunca viu ela parir. Nunca, nunca. Deus falou aqui, nunca. Ninguém nunca viu, porque eu criei ela assim. Quando ela se levanta, e aí eu já fui procurar, né, sobre essa tal dessa corça aí. E realmente, eu li várias pessoas que gostam de ficar seguindo os bichos aí, sabe? Que gostam de estudar os bichos. E eles ficaram acampados, lá, filmando e esperando a tal da corça parir. Ficou esperando, porque Deus fala aqui que ninguém nunca viu ela parir. Porque Deus fez ela assim. E aí, eu estava lendo, e esses rapazes aí que mexem com essas coisas aí, que olham os bichos aí, e ele ficou lá, colocou a câmera e deixou lá. Ele falou, agora eu vou ver essa bichinha parir, vou ficar aqui até ela parir. Pois, irmão, sabe o que eles falam? O negócio que eu estava lendo lá, que ela foi, sentava, levantava, depois sentava no outro lugar, levantava. Numa desse sentar, levantar, ela sentou, levantou, deixou o filhote lá e saiu andando. Eles não viram, porque acho que eles imaginavam que nem todo animal, né? Que faz força, que faz cara feia, que faz alguma força, sente dor. Não. Ela plena. Ninguém conseguiu ver ela parir. E aqui em Jó fala dessa corça. E toda vez que eu estou lendo, que eu paro nela, eu falo, nossa, isso aqui é o máximo, Jesus. E Jesus fez um monte de coisa que é o máximo. E ele começa a falar para Jó, vai, Jó, me fala, Jó. Me fala, Jó. E eu vou falar agora nas minhas palavras. Quem foi que pintou a onça, Jó? Se Jó estivesse aqui na minha frente, eu pergunto para você, quem foi que pintou a onça? Quando eu estendi os céus, onde é que você estava? Quando eu criei todas as coisas, onde é que você estava? Ô Sandra, onde é que você estava? Conceição, onde é que você estava? Ô Maria, ô José, ô João, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Me responda. Irmãos, depois de Deus falar, porque aí, né, irmãos, Deus falou, já era, né? Deus falou, a gente fica sem palavra. E ele vai, quando ele termina de falar, ele fala assim para Jó, e aí, Jó, vamos? Como é que você vai me responder? E isso cravou no meu coração. Porque Deus falou para mim, diante de tudo isso que eu estou te mostrando, Ana Lúcia, Igreja Restauração em Cristo, diante de tudo isso que você está ouvindo aqui nessa noite, como que você vai me responder? Vai, me responde. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei como que você chegou até aqui. Eu não conheço a tua caminhada. Eu não conheço a tua história.
história, eu não conheço a tua verdade, mas Ele conhece. Eu estava hoje conversando com uma irmã daqui, linda, linda. Não sei se eu posso falar o nome dela. Eu estava conversando com ela e ela ficou me falando um monte de histórias dela. E eu não sabia. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, meu Deus. Aí eu fiquei olhando para aquela irmã falando, aí depois a outra irmã falou. E eu fiquei olhando. Aí eu falei assim, Senhor, ninguém conhece ninguém. Senhor, se hoje eu nunca mais visse essa irmã, eu nunca ia saber que ela viveu tudo isso. Irmão, tem um monte de coisa que eu vi, que você não sabe, você nunca vai saber, por mais que você conviva comigo mais 10 anos. Tem coisas em você que você viveu e ninguém sabe. Ninguém conhece a tua história. Ninguém conhece a tua verdade. Ninguém sabe o que você já passou. Ninguém sabe as marcas que ficou dentro de você. Não importa, porque às vezes as pessoas minimizam, né? Falam assim, você passou isso, porque às vezes fica uma disputa, né, irmão, de quem sofre mais, né, de quem sofreu mais. Mas não é problema de disputa de quem sofreu mais. Só o dono da dor sabe o quanto dói. Você entende? Talvez uma dorzinha na unha, eu supero de boa. Mas o outro tem que ir para o pronto-socorro. Então, irmão, cada um é cada um, mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua história. Então, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é a tua caminhada. Se você já conhecia Jesus, se você já nasceu no berço evangélico, eu costumo sempre brincar, né, que eu não sei onde é que vem esse berço, mas é um berço evangélico. Não sei se você nasceu no berço evangélico, eu não sei se no meio da tua caminhada você conheceu Jesus no meio, eu não sei se você conheceu Jesus no ano passado, a semana passada, eu não sei se você está aqui e nunca veio numa igreja, se você está aqui e nunca ouviu falar de Jesus dessa forma, mas eu vou te falar uma coisa, Ele te conhece, Ele conhece a tua verdade, Ele conhece a tua caminhada, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece os lugares escuros, os momentos escuros que você passou, Ele sabe o que tem dentro de você, e hoje Ele está falando para você, eu te trouxe aqui, porque chegou o tempo de você estar aqui, e porque você permitiu esse tempo, você vai me conhecer, porque o meu Espírito Santo vai se revelar a você, e você vai saber, e vai conhecer a minha bondade. Eu vejo aqui um Jó, que falou da bondade dele, não sei quantos capítulos para Deus. Não sei quantos versículos ele falou aqui da bondade dele, da integridade dele e das boas obras que ele fez. Ele ficou aqui falando, mas a hora que Deus abriu a boca, pega essa e entenda o que Deus está te falando. Foi revelado para Jó a bondade de Deus. Irmãos, a bondade de Deus não é a tua bondade. Você falar da tua bondade para Deus é uma coisa, irmãos. Não muda Deus. Não muda quem Ele é. Irmãos, tem uma parte aqui que ele fala assim, escuta, Jó, você falou tanto seus pecados aí, mas você acha que os teus pecados atingem a Deus? Teus pecados atingem Deus? Os seus pecados atingem o teu próximo. Mas não atinge Deus. Você acha que a tua bondade atinge Deus? Você está falando, que eu sou bonzinho, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu sirvo a Deus. Olha, que eu estou aqui, estou 10 anos servindo a Deus, hein? Tenho 10 anos servindo a Deus. Você acha que isso atinge Deus? Que isso muda Deus? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Conhecer a bondade de Deus te transforma. Conhecer a bondade de Deus te tira de um lugar e te coloca para o outro. Conhecer a bondade de Deus vira o teu cativeiro. Jó falou, porque Deus desafiou Jó, vai Jó, como que você vai me responder? Aí Jó falou, uma palavra conhecida, né? Que todo mundo conhece essa parte aqui, né? Todo mundo espera, né? O 42 de Jó. Todo mundo, quando fala de Jó, aí todo mundo fala, meu Deus, Jó, lá vem sofrimento. Jó, lá vem, ai, Senhor amado, coitadinho de Jó. Coitadinho não, viu, irmão? Não é coitadinho de Jó, não é coitadinho de você, não é coitadinho de mim.
Viu? Você larga essa capa do vitimismo. Larga fora a capa do vitimismo, irmão. Se posicione para ser quem você é. Você é filho. Não é, Gabriel? Você é filho. Não foi, Gabriel, que o Senhor falou esses dias aqui, através da tua boca? Você é filho. Você não fez a igreja repetir? Você é filho. E filho, irmão, em filho não cabe capa de vitimismo em filho. Viu? Jó não era vítima, não. E eu e você também não é vítima, não. Só que o vitimismo e o sentimento de piedade e dó veio, sabe de onde? Do inferno. É assim que Satanás está conquistando e ganhando terreno no mundo. E é assim que Satanás está ganhando terreno dentro da igreja. Viu? É assim. Sabe? Porque Deus vai me honrar. Porque todos aqueles que me fizeram mal, Deus vai me honrar. Olha o seu coração aí sendo revelado. Você não entendeu nada ainda. Porque aqueles que falaram mal de mim, vão ver que Deus é na minha vida. Olha aí, por que você ainda não viu a face de Deus? Olha aí nosso coração, irmão, sendo revelado no momento da dor. Quando você espera algo acontecer, para mostrar para o outro, ele me xingou, ele falou que não ia, e olha aqui, ó, Deus fez, toma aí na sua cara. Mas eu não penso assim não, irmã. Você que pensa que você não pensa assim. Deus te conhece. Eu que penso que isso não passa na minha cabeça. Deus me conhece. Deus conhece a intenção. Só quem pode, só quem sonda e conhece o coração do homem, que esquadrinha detalhadamente os corações, é que sabe as verdadeiras intenções, irmãos. E eu vou falar uma coisa. Deus te conhece mais do que você mesmo. Por mais que você ache uma pessoa que se enxerga, não, mas eu procuro me enxergar. Por mais, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que você já está começando a ver Jó de uma forma diferente, não está não? Jó não é vítima, viu? E você também não é, mas Satanás quer que você acredite que você é. Satanás quer que você acredite que você é vítima. Que tudo que você passa é porque você é muito bom, mas todo mundo é ruim porque você é bom. Não é não, irmãos. Não é na força do teu braço e nem na tua bondade que você vai viver o milagre de Deus e o sobrenatural do Senhor. Não é na força do teu braço, e nem na tua bondade, nem nos anos que você serve a Deus, e nem nas tuas boas obras, e nem no teu título, que você vai receber algo do Senhor. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Se ele não vê em mim e em você um coração alinhado como o coração de Jesus, irmãos, você não vai ver a glória de Deus. Oh, Deus maravilhoso. Olha aqui, irmãos, eu achei tão lindo, aqui no 33, no Jó 33, quando é revelado aqui, oh Deus maravilhoso, Jó começou a dar a opinião dele, porque Jó deu a opinião dele, viu, irmãos? Jó deu a opinião dele, Jó se justificou, Jó falou da bondade dele, e aqui Jó ousando dar a sua opinião. Olha só no 33, 24, o que fala. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus, solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele será saúde novamente, ele terá saúde novamente. E o seu corpo será forte, como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria. E Deus o aceitará de novo, como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus fiel. Pequei, cometi injustiça,
Mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte. Eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente. Olha aqui, irmãos, ele teve a revelação do que nós estamos vivendo hoje em Cristo. Deus faz tudo isso com a gente. E faz isso várias vezes. Ele não deixa que morramos. E assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Quem é a luz? Quem é a vida, irmãos? Quem é o anjo? Quem é que foi lá e pagou o teu pecado e pagou a tua dívida? Jesus Cristo. É só em Cristo, é só alinhado o teu coração com o coração de Cristo que você vai viver todas as promessas do Senhor para a tua vida. Em todas as falácias de Jó, em todas as palavras almáticas de Jó, em toda a sua cai e levanta, em todas as suas dúvidas, em todas as suas indagações, no meio de tudo isso, Jó fala isso, irmãos. Aqui está sendo revelado Jesus, irmãos. Quem é que pagou a minha dívida e a sua? Quem é que nos perdoou? E como ele disse aqui, e nos perdoa várias vezes, e a luz nunca vai se apagar. Você é a luz do mundo, e ninguém pode apagar essa luz. O Senhor fala para você, igreja, o Senhor fala para você: levanta, resplandece, levanta e resplandece, porque você vai me conhecer, você vai ver a minha face. O tempo chegou, não o tempo de Deus. Deus não está limitado a isso. O tempo que você tirou para estar aqui. Esse tempo que você decidiu permanecer. Oh, aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Jesus fiel. Irmãos, Deus é fiel em cumprir, irmãos, as suas promessas. Nós temos que entender, irmãos, uma coisa. Que não é, irmãos, o Senhor, somos nós. É tempo de nós crescermos. É tempo da gente crescer na fé. Irmãos, menino não recebe herança. Criança não recebe herança. Criança precisa de um tutor. É tutor que fala, né? Precisa de alguém que o represente. O Senhor fala: você não precisa de ninguém que te represente. Você não precisa de ninguém. Aqui Eliú começou a falar, irmãos. Mas quando Eliú falou, depois Jó ouviu a voz de Deus. Jó falou tete a tete com o Senhor. O Senhor veio e falou com Jó. O Senhor se revelou a Jó. Ah, Senhor, antes, Senhor, olha o que eu estou falando, que eu não sei nem o que eu estou falando, Senhor. Ah, Senhor, olha, agora me foi revelado, agora eu enxergo, Senhor. Agora eu me enxerguei. Agora eu vi, Senhor amado, as mentiras de Satanás, eu acreditando nelas. Agora eu vi, Senhor, que eu estava tentando te servir na alma. A alma manipula, viu, irmãos? A alma é manipuladora. Agora eu vi, Senhor, que eu estava indo na força da alma. Que eu estava querendo, Senhor, ser coitadinho, para o Senhor ter dó de mim. Não, Senhor, agora não. Agora tudo me foi revelado. E eu te conhecia, Senhor. Sabe o Jó lá atrás, temente a Deus? Sabe o Jó, que era íntegro? Sabe o que ele falou? Que toda a integridade e todo o temor dele não fez ele conhecer Deus. Aí ele foi e falou assim: ó Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, Senhor, os meus olhos te veem. Deus se revelou para ele. E aí, irmãos, Jó orou pelos seus amigos. E aí, irmão, o cativeiro de Jó foi virado. Oh, aleluia. E Jó recebeu em dobro. E Jó recebeu em dobro a tudo aquilo que foi roubado, que foi tirado, que foi perda na vida de Jó. Jó recebeu em dobro, irmãos. Você está preparado
para ser honrado por Deus. Uma honra para a glória do nome do Senhor. Uma honra que beneficia não só você e os seus. Uma honra que beneficia os seus inimigos. Que não são inimigos. Porque eles não eram inimigos de Jó. Apesar deles terem sido corrigidos por Eliú, por Deus, eles não eram, eles eram amigos de Jó. E eles também foram beneficiados. Você está preparado, irmãos? Você está preparado para largar toda essa capa aqui hoje? Do vitimismo, do espírito de coitadinho, ai, porque todo mundo, ai, porque eu sou, olha, eu faço tudo certinho. Você está preparado? Não é fácil não, hein? Você está preparado para tomar responsabilidade para você? Você está preparado para parar de transferir? Ah, porque é o outro. Ah, porque Deus está falando com o outro, não é comigo. Não é comigo, é com o outro. Porque é por causa do outro. Você está preparado para tomar responsabilidade para você? Jó aqui teve que tomar responsabilidade para ele. Aqui eu vejo nitidamente uma fé crescente. Jó cresceu. Porque, irmãos, uma fé imatura é uma fé que tudo transfere. Ah, é por causa do outro. Ah, é por causa do outro. É porque... Uma fé madura, irmãos, é uma fé que toma para si a responsabilidade. E que assume. E que fala, não foi por causa de ninguém não, Senhor. Foi por causa de mim. Foi por causa de mim, Senhor. Não foi por causa de ninguém. Você já ouviu aquela historinha da empresa que estava falindo? Que faliu? E aí depois o homem falou assim, não sei quem lá, acho que o dono da empresa falou assim, vem aqui que hoje eu vou mostrar. É velha essa historinha. Que amanhã eu vou revelar. Amanhã eu vou revelar quem é o culpado dessa empresa ter falido. Foi todo mundo lá, né? Pensa, foi, sei lá quantas pessoas. Vamos contar assim que tinha uns 500 pessoas, 500 empregados. Foi todo mundo lá porque a gente ama acusar. Porque a gente ama falar assim, foi ele, não foi eu. Isso aí já vem desde o começo do mundo. E aí foi todo mundo lá no outro dia. Chegou lá, ele falou assim, está aqui, ó. Está aqui. A pessoa que é culpada, tinha uma caixa, está aqui, ó, a pessoa que é culpada, não sei se era uma caixa ou um caixão, não sei contar direito. Só sei que todo mundo foi lá ver. Vamos colocar que era uma caixa. E todo mundo foi lá, está aqui, ó, a pessoa, um caixão, a pessoa tinha morrido, morreu o culpado. Vem aqui, então, aí tinha um caixão lá, foi todo mundo lá ver o caixão, né? Nossa, quem será também? Bem feito, morreu. Bem feito, morreu, porque olha o que ele fez, né? Faliu a empresa. Quando chegou lá, irmãos, que todo mundo olhava, saía todo mundo quietinho. Com o rabinho entre as pernas, como diz o ditado, né? Aí acho que estava no último da fila, pensava assim, o que será que é? Porque todo mundo que olha sai assustado, sai todo quebrantado, o que será que é? Quando chegou lá, tinha um espelho no caixão. Você não conhecia essa? Tinha um espelho no caixão. Aqui está o culpado. Então, irmãos, hoje, Deus está colocando um espelho aqui. E Deus hoje te trouxe aqui para te mostrar o culpado desse tempo ter demorado tanto. O culpado, porque sabe por quê, irmãos? Porque muitos aqui já era para estar anos-luz, ó. Muitos aqui já era para estar, ó, irmãos, já está passando o tempo. E o Senhor falou, hoje eu vou te mostrar o culpado, olha aí. O espelho faz o quê? Reflete a tua própria imagem. Tome para si a responsabilidade. Cresça. Tome para si a responsabilidade. Faça uma oração alinhada ao coração de Deus. E o Senhor, irmãos, não é eu, irmãos. Eu não posso que mudar a vida de ninguém, irmãos. Eu não posso mudar nem minha vida. Eu dependo dEle. É Ele, irmãos. É Ele. É Ele, irmãos. Ele vai virar o teu cativeiro. Ele vai mudar a tua história. Não é eu que estou falando, é o Senhor. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a história desse lugar. O Senhor vai mudar a história de muitos aqui. Você crê nisso, irmãos? Tome para si a responsabilidade, o Senhor está falando. E você vai ver, irmãos, você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver, Senhor, pastor, o Senhor fala 3 tempos. 3 tempos se passaram. O Senhor fala de 3 tempos aqui. Tabá, Surianda. Olha só o que Deus fala. 3 tempos. O tempo
que eu revelei esse lugar, Rabá, Surianda, Suricanta, o tempo que eu coloquei vocês aqui dentro, Xeredecantaramanai, Rabá, Surianda, o tempo que vocês compraram esse lugar, Rabá, Surianda, Suricantaramanai, é 3 tempos, e o tempo da construção, e o tempo das promessas cumpridas, e no tempo de ser concluído o que Deus tem para esse lugar, não para a glória de homens, porque nada é de homens, os tempos passam, as gerações vão passando, e o que é do Senhor vai permanecendo, e o que é do Senhor vai indo, e ninguém apaga. Quanta perseguição a igreja já passou, e a igreja está aqui, e o nome de Jesus cada vez cresce mais, e Jesus cada vez vai agindo mais, vai atuando mais, e mais milagres, e mais sinais, e mais maravilhas, porque o que é eterno, o que é de Deus, ninguém apaga, ninguém destrói, não se acaba, e é 3 tempos, e o 3º tempo chegou, Xeredecantaramanai, Rabá, Surianda, Suricantaramanai, Rabá, Surianda, Suricantaramanai, Xeredecantaramanai, Rabassúria, como 3 gerações, passou uma geração, que ouviu falar de mim, Rabá, Surianda, Suricantaramanai, aquela geração lá ouviu falar, viu? Aquela geração lá só ouviu falar, Xeredecantaramanai, Rabassúria, e aí veio a outra geração, veio a outra geração que foi mais profundo, oh, Rabá, Surianda, Suricantaramanai, Xeredecantaramanai, e a terceira geração, Xeredecantaramanai, Rabassúria, Xeredecantaramanai, que vai ver a minha face, quem vê a face de Deus, irmãos, quem conhece o caráter de Deus, irmãos, para quem lhe é revelado o meu caráter, diz o Senhor, Rabá, Surianda, Suricantaramanai, Xeredecantaramanai, Rabassúria, oh Deus maravilhoso, viverá, não é algumas, é todas as promessas cumpridas. Xeredecantaramanai, Rabá, Surianda, Suricantaramanai. Irmãos, fique de pé. Rabá, Súria. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, o Senhor não é o Deus, Pai amado, de um dia. O Senhor não é o Deus de um ano. O Senhor não é o Deus, Pai amado, de um mês. O Senhor é o Deus de todo dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor é o Deus, Pai amado, de todo dia, Senhor. Oh Deus, o Senhor é o Deus de toda hora. O Senhor é o eu sou. O Senhor é o já. Oh Deus maravilhoso. O Senhor é o alfa e o ômega. Oh Deus. E o Senhor, Pai amado, não vai fazer, o Senhor já fez. Nós que temos que ir lá, Senhor amado, e acessar todas as coisas. Muitas vezes, Senhor, nós não nos encontramos, Senhor, preparados. Mas hoje, Senhor, o Senhor fala para nós: vocês estão preparados? Vão e acessem, vão e façam, vão e liberem, profetizem, vai, sinais vão acontecer, maravilhas vão acontecer, curas vão acontecer, eu vou virar cativeiro, acessem, o Senhor fala acesse, vai pegue, o que é que você quer, o Senhor fala vai lá e acesse, acesse, vai lá e pega o que você quer, vai lá e fale, eu não te falei, vai lá e fale, vai lá e coloque as mãos, vai lá e declare, porque eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus do já, eu sou o Deus do aqui, eu sou o Deus do agora, vai e faça, não te mandei eu,
não te ordenei eu te ordeno, vá e faça, diz o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, Senhor amado, em nome de Jesus, por todos os meses. Nós te louvamos pelo mês de novembro também. Eu sei que todas as coisas, Senhor amado, te pertencem, e todas as coisas, Senhor amado, já foram dados para nós, Senhor querido, estão acessíveis a nós, Pai amado. Então, Senhor, nós vamos acessar, Senhor, nós vamos acessar, Pai amado, porque nós sabemos, Senhor, quem nós somos filhos. Hoje nós nos despimos, Pai querido, de todo vitimismo. Hoje nós nos despimos, Pai amado, de toda força humana. Hoje nós nos despimos, Senhor, de toda incredulidade. Nós lançamos fora, Senhor, de toda incredulidade, de toda dúvida, Pai amado, e nós nos vestimos, porque o Senhor nos veste com uma nova veste, Senhor. Jesus, Tu és a nossa nova veste. Nós nos vestimos de Cristo, nós nos vestimos de Jesus, para ser como Ele é, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser como o Senhor é. Foi para isso, Senhor, para ter intimidade, adquirir intimidade contigo, até sermos, Senhor, totalmente, Pai amado, como Tu és. Como disse Paulo, Senhor, sede meus imitadores. Ele ousou dizer isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você vai imitar Cristo, você vai ousar. Ousadia, essa ousadia de Paulo foi ousadia no Espírito, quando ele falou: me imitem, e você vai poder falar isso: me imite, porque eu imito a Cristo. Obrigada, Senhor, nós te louvamos, Pai amado, por mais esse dia, em nome de Jesus.